Bom dia a todos. Que esta manhã seja realmente uma manhã proveitosa para todos nós, né? De muita alegria. Este sol maravilhoso aí fora, né? Já aquecendo toda a natureza. E nós estamos aqui, sobretudo antes do próprio estudo, da própria meditação, tendo a oportunidade de estarmos uns com os outros, que isso é a maior gratificação que a gente pode ter da vida, né? Ter a oportunidade de encontrar os amigos, de poder estar uns na presença dos outros. Eu li numa obra certa feita que uma das coisas que nós vamos lamentar do outro lado é ter perdido o tempo de estar com aqueles que nós deveríamos estar. Ficamos correndo atrás de tanta coisa e esquecemos que estar com as pessoas é muito sublime. Então a gente vê pais correndo atrás de dinheiro, mães correndo atrás de ocupações, amigos para cá, o outro para lá, né? Mas as oportunidades de encontro mesmo, de estar apertando laços, apertando o coração, foram momentos muito pequenos e a gente deixou passar. Porque para os espíritos, quando chegam no mundo espiritual, para todos nós, a vida é um piscar de olhos. Para que a gente chegar do outro lado, a primeira indagação que a gente vai desfazer, nossa, mas já acabou? Ou seja, isso para uma vida de 100 anos. Você imagina para uma vida com menos tempo. Para o espírito, ele vai dizer assim, mas já passou? Porque como nós somos eternos e a alma prossegue sempre evoluindo, cada encarnação não passa de um piscar de olhos. Já foi. Então não podemos perder essa oportunidade, né? A gente se desgasta com muitas coisas pequenas, sabe? Com muitas querelas que não valem a pena. Na verdade, o nosso orgulho exacerbado faz com que a gente fique preso ao que nós chamamos de conflitos. Os conflitos são os lamentos da alma, o progresso não realizado, a dor íncita na natureza de cada um que pede solução. Então o espírito reencarna e os problemas que nós vamos enfrentando na vida, eles vão nos desafiando à mudança. Na verdade, o que Deus faz com as nossas encarnações? É um grande laboratório de mudanças, para nós mudarmos. Então nós trazemos muitas mágoas, muitos ressentimentos, muitos ódios. Eu não odeio. Tem certeza? Tem certeza que você não odeia? Nunca odiei ninguém. Tem certeza? Que o traquejo social, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que o verniz que nós podemos colocar sobre os nossos sentimentos mascaram as verdadeiras intenções. Então muitas vezes nós odiamos sim, mas não temos coragem de admitir que odiamos. Então experimentamos todo o desconforto do ódio, mas não admitimos que estamos odiando. Porque quando somos contrariados, o nosso conflito, que são as nossas fraquezas, que é o agrupamento de todos os desconfortos que nós não fomos superando ao longo das vidas, né, das encarnações, eles surgem como alimentadores desse mal-estar que a gente vai sentindo quando é contrariado, quando é desafiado, ou quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Então o combustível desse conflito, né, que são os dissabores, todo o mal que nós vivenciamos, eles alimentam hoje todo o mal-estar que nós experimentamos quando somos contrariados em qualquer coisa, ou quando as coisas não dão certo como nós gostaríamos. Então os enfrentamentos da vida são exatamente para nós superarmos isso, né? Deixarmos para trás essas angústias, essas mágoas, esses ressentimentos, porque diz Joana de Ângeles na sua obra que nós estamos trabalhando, que é o autodescobrimento, e outras também, que as experiências mal sucedidas no relacionamento humano, elas se perpetuam. Ou seja, quando eu não consigo conviver bem com o meu semelhante, em qualquer nível que seja, o ranço dessa experiência fica guardado na alma, fica registrado. E enquanto eu não superar isso, isso vai me atrapalhar no meu projeto de felicidade, de paz, nesta e em outras vidas também. Então, se a gente fosse buscar o nosso passado, abrir a cortina do tempo, nós íamos ver que nós odiamos sim. Odiamos com todas as forças. O que acontece é que hoje nós conseguimos diluir isso na nossa natureza, está diluído, e nós então convivemos razoavelmente bem com tudo e com todos, experimentando muitos desconfortos. Não há quem não tenha desconforto na sua relação humana. Todo mundo tem. Todo mundo tem alguém ou em algum lugar, alguma coisa, uma situação em que envolvendo pessoas a gente não se sente bem naquelas situações. Na verdade, isso é um absurdo, porque nós deveríamos nos sentir bem
com todo mundo, com todos aqueles com quem convivêssemos, mas não conseguimos. Por causa dessas experiências mal sucedidas que são os nossos conflitos. Que são os nossos conflitos que ficam aí atrapalhando o nosso processo de felicidade, de paz. Né? Por isso asseverou Jesus a Pedro a questão do perdão, de perdoar sempre. Não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. Falou também que a cada um de nós vai ser dado segundo as suas obras. Então, o que nós manifestarmos no sentimento, nós recolheremos na estrada da nossa vida. A pessoa ressentida, magoada, melindrosa, odienta, vai colher o quê? Espinhos, dificuldades, dores, angústias, mesmo que ela seja tratada bem, mesmo que ela receba todo o bem-estar, se ela não tratar bem, se ela não promover bem-estar para os outros, não vai ser feliz. Nós conhecemos casos de pessoas que têm tudo e experimentam dores imensas de alma, depressões profundas, sabe? Depressões assim, dolorosas, daquelas de a pessoa ter vontade de se matar, de ir embora da vida, de querer morrer. O que é isso? Não importa como nós seremos tratados, mas importa como nós tratarmos os outros, isso sim. Não importa o que recebermos da vida ou de alguém, mas importa o que nós fizermos à vida, fizermos a alguém, isso sim. O que vier dos outros não é de forma alguma importante para nós, mas o que nós fizermos aos outros é supremamente importante para nós. É o diferencial entre viver em paz ou morrer, ou desistir, destruir-se. Então é importante que a gente processe essas informações sempre, porque todos esses conflitos que fazem com que a gente veja a vida de maneira negativa e gere as patologias emocionais das várias ordens, as síndromes de toda ordem, do pânico, as fobias, os medos disso, daquilo, né? Eu, por exemplo, tenho medo de altura. Às vezes eu vou subir uma escada e eu travo no meio do caminho. Eu paro, não consigo ir adiante. E trava mesmo, a perna não vai. Eu não quero nem saber no tempo onde é que foi gerado isso, porque se a gente voltar no tempo para descobrir onde que estão essas fobias, não tem nada a ver com lugar alto, a maioria delas não tem nada a ver com lugar alto. Mas o que são as fobias, né? O medo, a insegurança? Na verdade é isso. As experiências emocionais mal sucedidas, onde o espírito malbarata a sua oportunidade de ser feliz. Ele mesmo não aceita o outro como ele é, não convive bem com as pessoas como elas são, não produz nada que gere paz, gere harmonia, gere luz na sua vida, na vida dos outros, e depois recolhe a treva que espalha. E essa treva manifesta-se como? Por medos, desarranjos mentais terríveis. O espírito, quando vai reencarnar, a culpa gravada na alma é tão grave pelo mal que ele fez e ele não conseguiu se perdoar para poder prosseguir. Jesus disse à mulher, a mulher adúltera pergunta para ele: o senhor não vai me condenar? Ele diz a ela: não, eu não te condeno. Vá, minha filha, ou seja, prossiga, não pare e não peques mais. Ou seja, procure não errar outra vez, mas não fica parada não, prossiga. Vá, ele falou para ela aí, ele não falou para ela: fica parada sofrendo, viu? Você fez um erro grave, agora você fica aí se culpando. Pega um silício e fica se batendo. Culpada, culpada. Então fica aí. Ele não fala isso para ela, ele fala para ela: vá. Ou seja, prossiga, não para a tua vida agora, porque você errou. Prossiga. Então esse auto-perdão é que a gente não consegue fazer. Errou, somos falíveis, somos almas ainda aprendendo, em ascensão. Precisamos fazer o quê? Tomar ciência do erro, como ela fez. Quando ela chegou para ele e pediu para ele: Senhor, o Senhor não vai me condenar, é porque ela já tinha feito uma avaliação. Ela sabia que estava errada. Ué, se ela era passível de condenação, porque ela entendia que errou. Mas Jesus fala: não, eu não vou te condenar. Como disse a ela também: não se condene, quando falou: vá. Ou seja, prossiga. Então pode ir, continua, né? E não peques mais, vem o conselho. Ou seja, procura não errar mais, aprende com o engano. Caiu, levanta, prossegue, né? Agora, essa falta de auto-perdão gera a consciência de culpa. A consciência de culpa, na mesma vida ou em outras vidas, ela gera o quê? As patologias mentais. O espírito, ao moldar o novo corpo, corroído pela culpa, por não perdoar-se, ou corroído pelo ódio de não perdoar alguém, danifica a aparelhagem física, ou seja, modela um corpo com problemas. Então o espírito já nasce predisposto à loucura, à idiotia, ao autismo, à esquizofrenia, exatamente. E há outras patologias hoje até desconhecidas da ciência,
que o tratamento não funciona, funciona para um, funciona para o outro, parece isso, mas não é, é aquilo. E a ciência vai tendo que fazer nesse laboratório dos nossos sentimentos, tentando correr atrás da gente, que nós estamos muito à frente com as nossas dores. E a ciência aqui atrás, andando, tentando encontrar uma justificativa para aqueles sintomas que a gente tá manifestando. Quando, na verdade, tudo isso é o quê? Tem raiz onde? No espírito, na alma, nos conflitos que nós trazemos, que é as experiências mal-sucedidas, gravadas na alma à semelhança do quê? De um chicote que nos açoita a todo momento. E Jesus, no seu ensinamento, ele não disse para a gente fazer nada disso. Ao contrário do que foi ensinado para a gente, que Deus castiga, onde foi que está escrito no Evangelho que Deus castiga? Jesus falou que Deus é justo e bom. E ele fala ainda mais. Se o teu filho te pede pão, você dá uma pedra? Se ele te pede um peixe, você dá uma serpente? Uai, se você que é mal dá boa coisa ao teu filho, quanto mais o meu Pai, o nosso Pai que está no céu. Deus não faz mal a ninguém. Deus não castiga ninguém, não machuca ninguém. É a gente mesmo. A consciência de culpa, por conta da reencarnação, ou seja, da oportunidade da evolução que Deus deu à sua criatura, senão realmente a gente desencarnaria, só tinha dois caminhos, ou céu ou inferno. E não é assim. Ah, mas tem gente sofrendo no mundo espiritual. Tem, vivendo o seu próprio inferno. Não é o inferno de um lugar. É o espírito com a consciência culpada vivendo o seu próprio inferno, que não é eterno. É eterno até que dure. Ou seja, até que o espírito acorde daquela problemática toda e resolva enfrentar o seu conflito. Enfrentar o seu conflito. Qual é o seu conflito? O meu conflito é com a Maria. Eu tenho um ódio supremo pela Maria. Então, meu filho, vamos enfrentar esse ódio? Não, eu não quero. Não aceito. Você é que sabe. Chega o momento de reencarnar. O momento da volta. E o ódio não foi aplacado. Você é que sabe. Aí o espírito volta e vai enfrentar os mesmos cenários que enfrentou na encarnação passada falida. Vai estar com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, envolvidos com as mesmas situações, para quê? Para poder trabalhar o seu conflito. Se não houve o auto-perdão, pode haver o quê? O dano à estrutura física que vai abrigar agora aquele corpo. Seja ele fisiologicamente mesmo, seja um dano que pode ser detectado pela ciência, ou seja ele psicológico. Às vezes uma fragilidade, um medo, uma insegurança que vai durar uma vida inteira. Eu conheci uma pessoa, um rapaz, que ele tinha, hoje eu não sei a idade dele, não sei precisar o tempo, na época que nós conhecemos, eu era menino, ele tinha 45 anos. Para onde a mãe fosse, ele andava segurando na mão da mãe. Não se casou, não saiu de perto dela, não saiu do lar, e ela tinha que ficar na vista dele, onde ela o visse. Quando ela saía para qualquer lugar, ela saía, e aquele homem grandão, que ele era maior que ela, segurando na mão dela para onde ela fosse. Para onde ela fosse, lá ia o rapaz com ela. Sofrendo de uma insegurança suprema, de não conseguir dar um passo na vida sem que a mãe pudesse estar longe dele. Essa insegurança foi gerada onde? Você quer perdoar? Você quer recomeçar? Você quer reestruturar-se outra vez? Você quer resolver o seu conflito? Não, eu não quero. Então tá bom. Mas só que chega um momento em que a dor de alma é tão grande que o próprio espírito queda-se diante do Criador e pede ajuda. Que é o que aconteceu com o André Luiz. Quem lê a obra de André Luiz vê lá nos momentos em que ele ficou nas regiões umbralinas, né? Aquelas regiões de sofrimento. Chega uma hora que o sofrimento alcança um limite insuportável e ele então lembra de Deus e pede ajuda. Ele lembra. Quando ele lembra, naquela escuridão que ele estava, no meio daqueles bichos todos, aquela coisa horrível que estava ali, uma nesga de luz começa a mostrar-se, como se aquela amplidão toda se rasgasse, e entra então um mensageiro e vai lá onde ele está. E o recolhe, leva-o então para a colônia do nosso lar, onde ele vai receber a sua ajuda. Quem quer entender isso um pouco mais, ou lê a obra, né, de André Luiz, que é o livro Nosso Lar, ou então assiste o filme, você vai ter uma visão bastante interessante aí desse momento do André Luiz, que é esse momento do autoencontro, né? É quando o espírito encontra-se consigo mesmo na presença de Deus. Ele fala, chega, eu preciso ser feliz, eu tenho que sair daqui dessa condição, eu tenho que deixar de sofrer. Mas para isso, o orgulho precisa
baixar, né? Ele tem que entender que aquilo que ele fez foi um engano. Aí ele realmente, vencido nas suas argumentações íntimas, por 8 anos ele ficou ali, vencido em todas as suas argumentações, ele se entrega aos mensageiros pedindo ajuda a Deus. É o que vai acontecer conosco. A gente sustenta o conflito até que chega uma hora que a gente não vai aguentar mais e vai pedir ajuda, né? Então, quanto antes a gente tomar ciência disso, o bem viver, né, é muito importante, ou seja, viver bem com todo mundo. Independente das reações das pessoas, o Chico sempre falava isso, né? Ele era uma pessoa feliz. Quantas vezes criticaram ele, publicaram coisas nos jornais absurdas a respeito dele, calúnias. Ele nunca se defendeu de nada. Aí o pessoal que trabalhava com ele perguntava, mas Chico, você não vai se defender? Ele falou, mas eu estou me defendendo. Chico, você não disse uma palavra. Pois é, minha filha, mas eu estou trabalhando. Ou seja, o trabalho dele, né? Aí eu li, na obra de André Luiz, eu li uma frase que eu aplico à minha vida, não plenamente porque a gente não é perfeito, mas ele lá diz assim, o André Luiz, viva de tal forma que o caluniador nunca tenha razão. Olha que frase simplória, melhor, simples, né? Não simplória, mas que traz uma grandeza. Viva de tal forma que o caluniador nunca tenha razão. Que tudo que ele falar vai cair por terra diante das evidências, ou seja, diante da sua vida, né? A Renata está usando vermelho. Aí todo mundo olha, não é vermelho, é verde. Não, a Renata usa vermelho. Não, é verde. Mas chega uma hora que o caluniador fica desacreditado. Aí a palavra dele não tem mais efeito. Mas se a gente viver, se nós procurarmos nos defender, entrarmos em conflito, vamos gerar um mal na mesma dimensão daquele que ele está criando. Porque se não somos culpados do que ele fala hoje, fomos no ontem. De alguma maneira trazemos um resgate naquele sentido para fazer. Ninguém é exposto a nada que não precise. Muitas vezes o nosso orgulho está muito exacerbado, então a vida traz oportunidades para a gente quebrar o orgulho. E quebrar esse orgulho muitas vezes é ser submetido a situações que exigem a nossa humildade, que exigem a nossa paciência, exigem a nossa tolerância, exigem o nosso entendimento, a nossa compreensão. Mas a gente não quer, né? Imagina, quando alguém diz alguma coisa que eu não fiz, eu viro bicho. Aí como é que faz? Né? Imagina você falar uma coisa dessa de mim, quem é você? O nosso orgulho. Então, o que a vida faz conosco, né? A vida, ela nos dá a oportunidade de nós treinarmos esses sentimentos, de treinar a humildade. Então, essa hora é a hora da incompreensão, né? É a hora dos acicates que vêm dos outros, mas precisamos ter essa grandeza. Porque se não aprendermos isso, né, nós vamos então continuar arquivando conflitos, gerando dores, gerando dificuldades. E o conflito, ele atende ao impositivo da vontade, né? Então eu preciso redirecionar a minha vontade. Preciso redirecionar a minha vontade de tal forma a que os meus anseios nobres e bons, eles possam ser combustíveis me movimentando na direção daquilo que eu preciso ser, né? Então, a gente precisa ter ideais de nobreza, ideais de grandeza e direcionar a nossa vontade para lá. Porque a nossa vontade hoje, ela está a serviço do nosso conflito. Então, o que nós queremos hoje? Queremos ter raiva, queremos magoar, queremos nos brigar com as pessoas, queremos estar certo o tempo todo. Gente, não tem coisa que nós já não fizemos. Se pegar as páginas dos livros que já foram escritos sobre a nossa vida de outros tempos, não tem coisa que nós já não fizemos. Então, sempre que alguém falar alguma coisa, a pessoa tem razão. Pode não ter razão agora, mas se buscar no livro do tempo, tem razão. Então, defender-se do quê? Mas se Deus nos ajudou, nos perdoou e deu oportunidade de recomeço, quem é o outro para me acusar do meu problema dele? Quem é o outro para achar o que ele quer achar? Ele pode achar o que ele quiser. O importante é o que eu acho. É o que eu penso a meu respeito e da minha vida. Não é o que os outros pensam. Mas nós vivemos, né, com um gancho preso na cinta do outro, né? Vivemos presos no outro. O que os outros pensam, o que eles acham, o que eles fazem, nos atingem diretamente, por causa do nosso orgulho. Então, cuidado, né? Precisamos ter cuidado com o conflito. A nossa vontade precisa estar a serviço dos nossos ideais nobres, né?
E não a serviço do nosso conflito. Porque enquanto elas estiverem a nossa vontade estiver a serviço do nosso conflito, nós vamos ficar sempre tendo vontade de nos defender, sempre tendo vontade de brigar com o outro, sempre tendo vontades ruins, né? Nós direcionamos a nossa vontade a serviço do conflito. Bom, eu vou falar como se eu não fosse, mas nós somos assim. Você não sabe que vontades tem uma pessoa que está magoada com alguém. Eu já ouvi isso. Já ouvi exatamente o que a Luísa falou. Uma pessoa disse para mim, olha, uma pessoa me fez um negócio que eu tenho vontade de matar ela. Antigamente matava. Lá, 200, 300, 400 anos atrás a gente matava. Hoje tem só vontade, né? Mas a mesma vontade que fazia matar 400 anos atrás é a mesma de hoje. É a mesma vontade. É o mesmo espírito. Que hoje está adestrado, está domado, né? Como um bicho feroz que o domador consegue controlar. Não deixou de ser feroz. E ele pode ter já tem muitos casos de bichos bem amestrados que matam o domador. Depois, num determinado momento, ele tem um ataque e o domador não consegue e ele mata. Nós somos iguaizinhos. Nós domamos muito bem os nossos conflitos, né? E temos as mesmas vontades, hoje controladas, muito bem domadas. Só que elas podem, de vez em quando, como elas não estão transformadas, né? Porque não é domar a vontade, nós precisamos transformar, mudar o sentimento. E Jesus falou que a gente só consegue fazer isso amando. Ama o teu semelhante como a ti mesmo. Faça para o teu semelhante tudo quanto gostarias que te fosse feito. E ele coloca o 11º mandamento. Imagina um espírito com autoridade para acrescentar um mandamento na lei divina. Jesus acrescenta o 11º mandamento à lei divina. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele coloca o 11º mandamento na lei divina. Só um espírito com a grandeza dele podia colocar. Ensinando para a gente, vocês querem ser felizes? Vocês querem superar todas? Olha para mim. Faz o que eu fiz. Faz o que eu fiz. O que a gente faz? A gente vive nesse conflito todo, fazendo na verdade o que a gente quer, do jeito que a gente quer, segundo os nossos interesses, né? As mesmas vontades, né? Hoje, se eu pudesse, matava o fulano, né? Alguns até matam, né? A gente não mata, mas mata aqui dentro, né? Mata no coração, mata no sentimento, mata aqui dentro. Você não existe mais para mim. Você imagina se Deus falasse isso pra gente? Quando a gente fizesse uma coisa errada, o Criador falasse assim, você não existe mais para mim. Nós estaríamos perdidos. Mas é o que Deus faz conosco? Não, não é. Vem cá, meu filho. Vamos começar de novo. Vamos outra vez. Vamos tentar de novo. Né? E vai e tenta outra vez. Né? Ideias não digeridas ressurgem em processos enfermiços como mecanismos autopurificadores. Ou seja, quando nós não resolvemos mudar as nossas ideias, né? Ideias negativas, pessimistas, ideias de autodestruição, ideias negativas a respeito da vida dos outros, essas ideias ruins que nós nutrimos na nossa cabeça, no nosso sentimento, elas ressurgem como doenças, como enfermidades no corpo. Geralmente doenças degenerativas, aquelas de longo curso ou aquelas fulminantes, né? Aquelas que destroem a primeiro plano. Dependendo da intensidade do ódio, nós podemos ter um infarto imediatamente. E seremos encarados como alguém que destruiu a própria vida. Né? Num ataque de raiva, você pode morrer ali, naquele momento. Isso está provado cientificamente e espiritualmente também. Né? Quando a doutrina espírita foi codificada, né, em 1857, os espíritos já diziam, a cólera, ela mata, ela destrói a vida física. Não destrói o espírito, mas destrói a vida física. Uma pessoa num ataque de cólera, ela pode morrer, sem ter problema nenhum, com o colesterol tudo normalzinho, né? Vai lá fazer os exames no laboratório, está tudo certinho. Colesterol, triglicérides, né? Os L's da vida, né? HDL, XL, BL, tudo quanto é L, está tudo direitinho, está lá nos exames, tudo correto. Infarta, mas como? Como é que fulano, uma vida saudável, atleta, vai na academia, faz corrida, e de repente, infarto fulminante. Né? Como diz o baiano, morreu. Mas sabe por quê? Por que isso? Autodestruição.
O Espírito, naquele momento, eu me lembro de uma frase, vou colocar para vocês, já falei isso várias vezes e vou repetir, vocês vão me ouvir falando isso o resto da vida. Uma vez, fazendo uma palestra, falando sobre a questão da mudança, né? Eu estava falando para o público a respeito daquele hábito que todo mundo tem, que fala assim, você tem que conviver comigo do jeito que eu sou. Todo mundo tem que me aceitar como eu sou. Eu sou assim mesmo e acabou. Aí a benfeitora que estava conosco, na hora ela corrigiu o pensamento e disse assim, mas tudo bem, as pessoas aceitam você como você é. Você pode olhar à tua volta que tem um monte de gente que te aceita do jeito que você é. Convive bem com você. Mas a única pessoa nesse mundo que não aceita você como você é você mesmo. Você nunca vai aceitar-se como é. Ou você muda, ou o processo autopunitivo, autopurificador é acionado. E aí você vai sofrer. Ou eu controlo o meu gênio de cão, como diz o caipira, né? Ou eu vou virar um cão, porque o bicho pega. Vai nascer pelo para todo lado, rabo, né? Orelha grande, eu vou virar um bicho. Porque a minha consciência não vai aceitar. Eu tenho que mudar. A mudança é a única coisa fixa no universo, já dizia o físico, né? É a única coisa fixa que tem no universo é a mudança. Nós nascemos para nos regenerarmos, para mudarmos, para crescermos, para mudar o sentimento, para evoluirmos. Ficar preso nos sentimentos mesquinhos e pequenos a respeito de nós mesmos e dos outros é atraso nessa jornada. É perder tempo no caminho, né? Às vezes a gente fica... Eu já ouvi muitas vezes nas entrevistas, né, porque a gente faz entrevista, pessoas dizem assim, nossa, mas eu perdi 25 anos da minha vida com uma picuinha com uma determinada pessoa e me reconciliei da forma mais inusitada possível. Teve uma mulher que ela ficou, acho que foi 20 anos ela ficou sem falar com uma cunhada dela. Sem falar. Um dia as duas se encontraram numa festa de família e ela foi pegar um negócio no aparador, a cunhada foi também. As duas foram com a mão no mesmo objeto que elas iam pegar. Aí elas se tocaram. Quando se tocaram, nenhuma das duas teve coragem de tirar a mão. Elas se olharam, começaram a chorar, se abraçaram, e a reconciliação aconteceu sem dizer uma palavra. Ninguém precisou pedir perdão para ninguém, e a reconciliação aconteceu. Então, na verdade, o que estava acontecendo? Picuinha. Orgulho ferido, que as duas iam guardando, na verdade elas não queriam estar distante uma da outra. Mas os sentimentos nossos negativos, eles impedem a nossa relação humana, eles atrapalham. Por isso é que a gente precisa estar se renovando sempre, mudando o pensamento. A Joana de Ângeles, numa outra obra, no Amor Imbatível Amor, ela diz assim, se alguém disser que não se magoa, não é verdade. Todo mundo se magoa, porque nós somos imperfeitos. Mas guardar mágoa é uma escolha. Guardar a mágoa aqui dentro e ficar nutrindo aquilo por 1, 2, 3, 10, 20 anos, é uma escolha. Eu escolhi guardar aquela mágoa. Fulano vai ter que se rebaixar e me pedir perdão. E eu vou me rebaixar quando para pedir perdão a Deus das coisas que eu faço? E que já fiz? Quando é que eu vou me rebaixar? Ou eu acho que eu não firo ninguém, que eu não faço mal a ninguém? Eu, de minha parte, eu sei das minhas fraquezas e limitações. Então eu tenho que tentar mudar isso, né? Então, ou seja, essa mágoa, esse ressentimento guardado por orgulho, por capricho, né, que a gente vai guardando, vai impedindo a nossa felicidade. E aí ela falou, eu perdi 20 anos da minha vida de convivência com a minha cunhada por estupidez. Aí ela veio conversar conosco porque ela achou que tinha uma receita de bolo, né, para isso. Como é que eu faço para compensar esses 25 anos? Eu falei, não tem jeito. Esses 20 anos. Não tem jeito, minha irmã. Você pode fazer uma história, como o Chico falava, daqui para frente. Eu não posso fazer um novo começo, não tem jeito. Eu perdi 20 anos. Não perdeu mesmo. Nesse caso, perdeu, porque jogou fora. A gente jogou no lixo, né? Jogou no lixo. Diferente de quem diz assim, eu perdi 20 anos ao seu lado, me dedicando a você. E você nunca reconheceu. Perdi 20 anos da minha vida. Não, esse não perdeu. Se você amou, se você se dedicou, se você cuidou, não perdeu nada. Porque todo esse valor da sua dedicação ao outro está guardado no teu coração. Já vi tanto mulheres quanto homens dizer que perderam 20, 25 anos, 30 anos do lado do outro, e agora a pessoa chutou, a pessoa saiu fora, largou, abandonou, e a pessoa fala, perdi 30 anos do lado do fulano, da fulana, e agora, o que eu faço? Eu falo, não, você amou? Claro que eu amei. Amei muito e me dediquei muito à pessoa. Então não perdeu. Aí não perdeu. Agora, ao contrário disso, se foi odiando, se foi detestando, se foi ressentido, aí perdeu. Aí perdeu tempo. Como é que eu faço para recuperar isso? Não tem como recuperar. Tem como você construir uma outra história daqui para frente.
E nem é importante recuperar, porque toda experiência é lição. É só para a gente avaliar. Foi bom eu jogar 20 anos da minha vida fora, detestando os outros? Foi bom? Não, não foi. Então, não vou fazer mais isso. Eu tenho a eternidade para mudar isso. Eu tenho outras vidas para melhorar, e tenho essa ainda, tenho até o meu desencarne, eu tenho muita coisa boa para fazer, para deixar isso para trás e esquecer isso. Esquece. Passou. Né? Mas se a gente renovar o sentimento, mudar o sentimento, a gente não precisa acionar mecanismo autopurificador. O que é um mecanismo autopurificador? Ninguém se autopurifica com o bem. A maioria de nós nos autopurificamos, tentamos autopurificar com a dor, causando doença, patologias mentais, patologias coronarianas, patologias renais, patologias gástricas. A gente geralmente escolhe essas alternativas de criar doenças, né, nos vários pontos do nosso corpo, os mais chaves, para resolver problemas de mágoas, de ódios, de ressentimento, quando na verdade deixa para trás. O Chico falava, tudo passa, vira a página, mas vira mesmo. Deixa lá para trás, deixa lá, não importa o que fizeram conosco, porque a gente também fez muita coisa já. Nessa vida mesmo a gente já fez muita coisa, mas a gente não consegue ver o mal que faz. É rara a criatura que consegue olhar e ver o mal que faz. Sempre tem razão. Não, mas você viu o que você fez? Não, mas eu fiz isso por causa disso. Tem sempre uma justificativa. Mas o que os outros fazem para nós não tem justificativa. Aí a gente fala assim, não, você não podia ter feito isso comigo. Aí a pessoa quer se desculpar e a gente não aceita. Não, você foi muito maldoso, você fez isso porque você quis. Mas quando a gente faz não é assim, né? Não, me perdoa, eu não quis dizer isso. Quis sim. Tanto quis que falou. Se não quisesse, não falava. Eu não quis dizer isso? Como é que eu não quero dizer uma coisa e digo? Isso é um contrassenso. Todo mundo diz o que quer. Agora, eu posso dizer, o ato foi impensado, eu falei no automatismo. Aí é uma coisa. Mas dizer que não quis, isso é tentar evadir-se da responsabilidade. Mas isso não ajuda a gente em nada, né? Não ajuda. Porque o efeito daquilo, se os outros me aceitam e me perdoam como eu sou, se eu não tiver proposta de mudança, eu começo a me autopunir. Porque eu não me aceito dessa forma. Ninguém se aceita como é no sentido negativo, do mal. Se tem alguém que nunca vai aceitar o mal que faz, somos nós mesmos. Porque a regra da vida e da lei do universo, de que em toda parte, é a lei de amor. Jesus falou. Deus é amor. Então, se Deus é amor, todas as suas leis são leis de amor. Então, nós vamos ter que aprender a amar. E o amor sim, o amor é reconstrutor, ele suaviza, né? Você vê, o Chico desencarnou com 92 anos, carregando um monte de enfermidades, tomava um monte de comprimido por dia. Mas foi há 92 anos e não morreu das doenças nenhumas que ele tomava os remédios dele. Chegou ao finalzinho, apagou a velhinha, foi embora. Né? Apagou a velhinha, pronto, foi embora. A vida de Madre Teresa de Calcutá, problemas, cirurgia, e mesmo assim, intensamente trabalhando na obra do bem, renovando-se, né? Porque se tem alguma coisa que nos renova, o Espiritismo repete isso muitíssimas vezes, é o bem, né? É a prática do bem. Diz a doutrina espírita, fora da caridade não existe salvação. E essa salvação não é céu nenhum, não. Não é um lugar de beatitude, um lugar onde a gente vai ficar lá comendo frutinha com os anjos, andando para... Não é isso, não. É um bem que se experimenta na alma, em qualquer lugar que se esteja. Porque se nós acreditamos que existe um lugar de beatitude no céu, existe muitos anjos trabalhando no inferno. Vocês sabiam para quê? Para tirar os sofredores de lá. Madre Teresa trabalhava no inferno. Sabe o que era o inferno? O inferno da Índia. Onde ninguém quer ir, naqueles bairros miseráveis, aquelas pessoas passando fome. Com fome de tudo, né? Fome do alimento e a fome da alma, fome de amor. E ela foi lá trabalhar, ela não precisava disso. Era um anjo bom, era uma criatura boníssima, não precisava. Mas todo anjo não fica servindo no céu. Se existisse um lugar assim, eles vão para os infernos, onde estão a dor, a amargura, o sofrimento. Porque se não fosse assim, Jesus não teria vindo até nós. Ele poderia ter ficado de onde ele estava, tentando mandar mensagem para a gente aqui, pronto. Para que vir aqui? Sofrer a incompreensão do homem, ser crucificado, ser magoado de todas as formas possíveis, ser tratado como um ladrão, como um bandido, uma alma sublime, o governador espiritual da terra.
Então acha que anjo fica lá no conforto dele? O bom profissional de qualquer área que seja, o bom médico, o bom engenheiro, o bom lixeiro, o bom cozinheiro, ele está onde? Ele está onde está o ser humano, ele está onde está a necessidade, onde está a dor para poder fazer alguma coisa. Né? Para que esse bem que a gente possa fazer pelo outro nos renove, nos reforme. Pode ser que o bem que você está fazendo para o outro não adiante nada nesse momento, não sirva para nada nesse momento para ele. Tem alguém que você vai falar a vida inteira com a pessoa e não vai adiantar nada, não tem problema. Mas se tem alguém que está se beneficiando disso, é você, sou eu. Aí sim, todo o bem que você fizer concorrerá sempre a teu benefício. Diz o Emmanuel, o bem que você fizer hoje é teu advogado em toda parte. Onde você estiver, em dor, em alegria, é o teu advogado em toda parte. O bem que você fizer vai advogar teu benefício. Então, nós precisamos trabalhar essas... Então esse foco do bem, né, é alguma coisa que nós precisamos buscar. E procurar suavizar, né, o nosso sentimento em relação aos nossos irmãos. De repente nós ficamos preocupados com a fome da Índia, com a fome dos países pobres, ficamos preocupados com a violência nas zonas de guerra, quando outras violências diluídas estão acontecendo ao nosso lado e muitas vezes dentro do nosso próprio coração. Violências contidas que nos fazem mal e fazem mal aos outros também. A raiva que nós sentimos muitas vezes das pessoas, a indignação, o mal-estar provocado pelo insucesso da relação humana, acaba nos trazendo muitos acicates de alma. É uma violência que nós estamos gerando e irradiando, alimentando toda a violência que estiver em volta de nós. Uma alma silenciosa que irradia violência, a autoviolência, alimenta a violência de muitos que estão à sua volta. Porque assim como o bem irradia-se, alimentando e motivando aqueles que estão à nossa volta, a raiva também, a violência contida também da alma, alimenta outras violências à nossa volta. E muitas vezes reclamamos da atitude das pessoas conosco, da hostilidade daqueles que convivem conosco. E esquecemos que muitas dessas hostilidades foram alimentadas por nós mesmos. Elas partiram de um foco íntimo no coração nosso mesmo. Quando nós estamos lá na nossa solidão, sentindo coisas que não devíamos sentir, rebelados contra nós mesmos, contra a própria vida, contra aquilo que nós aspiramos e não acontece, quando nós fazemos isso, nós podemos alimentar a violência de outros que estão à nossa volta. E às vezes, as coisas que as pessoas nos dizem que são desagradáveis, são ecos dos sentimentos desagradáveis que nós temos em relação a nós mesmos, traduzidos em palavras. Eu me sinto tão mal na minha presença que eu autorizo o outro a dizer tudo aquilo quanto representa o meu próprio sentimento. A alma otimista, a alma elevada, mesmo que escute, não registra, porque não lhe diz respeito. Mas a alma mesquinha, ressentida, magoada, ela não só registra como agasalha no coração, como uma verdade que vai usar para construir-se ou destruir-se. Então é importante que nós vigiemos esses sentimentos de autoviolência, que acontece geralmente quando nós não conseguimos viver com simplicidade, com ternura, com paciência, com compreensão. Aquele sucesso material que às vezes nós estamos querendo buscar, na verdade ele já está acontecendo. A nossa vida é um sucesso. Já está dando tudo certo. Nós estamos aqui, estamos reencarnados. Isso é uma bênção. Já está tudo certo. Nós já estamos dentro do maior sucesso que poderia nos acontecer nesse momento. Se alguma coisa a mais ainda não veio, porque não é hora, não é o momento, os nossos esforços podem não estar sendo os mais profícuos, e se estão, então Deus está te dizendo, está tudo certo. Este é o caminho, esta é a hora. Ninguém está só, se estiver bem consigo mesmo. Mas se não estiver, mesmo que acompanhado por uma multidão, sentirá infinita solidão. Porque não é a falta de alguém que nos planifica a alma, mas é a falta de nós mesmos. Quando nos fazemos falta,
a solidão se instala. Quando falta alguém, nem sempre. Mas quando nós nos faltamos, aí a solidão se instala. Então esse conceito bom a respeito de si mesmo precisa ser renovado todo dia. Mas não só o pensamento, mas também o sentimento. E o sentimento nós só conseguimos fazer na prática do bem. Quando nós nos preocupamos com os outros, melhoramos o conceito que temos também de nós mesmos. E aí a felicidade se instala, a paz se instala. Ou pelo menos aquela calmaria que faz com que a nossa embarcação veleje por muitos quilômetros sem grandes problemas. E isso acontece muitas vezes. Nós passamos períodos longos da nossa vida com grandes tranquilidades. E nesse momento em que eu estou me debatendo, sou eu que estou me debatendo dentro do barco. Se eu olhar nas águas, está tudo calmo. O céu está límpido, o vento propício para tocar a vela está a favor. Sou eu que estou me debatendo. Estou pulando, estou caindo, estou desesperado dentro dessa embarcação que já caminha tranquilo. Tudo está calmo. Sou eu que estou me debatendo. Então a Joana de Ângeles, ela diz assim: o desamor, os complexos de inferioridade, as mágoas sustentadas pela autopiedade, as contrariedades que resultam dos temperamentos fortes, são fontes de constantes atritos com o corpo, o organismo. E aí resultando as várias doenças que nós já conhecemos. Então esse desamor, o amor por si mesmo, que já foi aqui colocado, gera autopiedade e acaba gerando também os processos autopurificadores que nós chamamos de autopunitivos. A impetuosidade, a violência, a queixa sistemática, os desejos insaciáveis aqueles desejos que nunca acabam. Eles respondem por derrames cerebrais, problemas neuróticos, psicoses, manias de perseguição. Tudo isso. Significa o quê? A autoviolência e principalmente a queixa sistemática da vida. Pare de reclamar da vida. Nós temos que parar de reclamar da vida para não deteriorarmos os nossos equipamentos mentais, psíquicos. Nós não entrarmos em colapso psíquico. De uma tempestade tão violenta se instalar na mente e a mente não suportar. O corpo é frágil, embora seja imensamente forte para suportar muitas coisas. Mas coisas naturais, embates naturais, não aqueles gerados por nós mesmos. Porque se tem alguém que pode produzir algo tão destrutivo que possa acabar com a sua vida, é você mesmo. Mais ninguém. Então, se tem alguém que pode degenerar o próprio corpo, é o próprio espírito. Então, nós precisamos trabalhar essas ideias. Queixas sistemáticas. Tem gente que está sempre se queixando de tudo. Queixa de que ninguém dá trabalho para ele. Dá trabalho e ele cria problema no trabalho. Nós temos problemas aqui, às vezes, nas atividades, porque pessoas que reclamam muito, geralmente aqueles que pedem muito trabalho, é os que não estão prontos para trabalhar. Porque a hora que você dá o trabalho, ao invés de gerar equilíbrio e paz na ambiência onde está, gera conflito, maledicência, gera distúrbios das várias ordens, colocando o trabalho num colapso, dificultando o trabalho daqueles que tentam levar as coisas com equilíbrio e paz. Então vigia o teu sentimento. Cada um de nós precisa vigiar o sentimento. Se ouvir alguma coisa atravessada, entra por aqui, diz o ditado popular, e sai, não tem jeito, não é mais, sai por aqui. Antigamente se acreditava que se enfiasse alguma coisa que saía aqui, como se o ouvido fosse um conduto, que saísse de um lado para o outro. Não é. Então, ou seja, mas figurativamente, ouve por aqui e vai descartando por aqui. Não vale a pena a gente registrar queixas, anotar queixas e sistematicamente, não vale a pena. Não vale a pena. Se for uma sugestão boa, escute e guarde. Se for uma coisa ruim, escute e descarte. Todo mundo tem que andar com um lixinho espiritual do lado, Aqueles lixos. Hoje tem os... Oi? Exatamente. Anda com lixinho, Com o lixinho aqui, e vai jogando.
Tem fragmentador hoje, você compra baratinho um fragmentador. Espiritual também, você pede aos benfeitores, você podia me dar um fragmentador? E bota aqui do lado, ninguém enxerga, mas está aqui. Aí tudo que você escutar, você cata, bota no fragmentador e vai embora. Sabe o que é para fragmentar? Para ninguém pegar aquilo e usar de novo. Porque coisa que não presta, tem que descartar. Então uma ideia infeliz, uma palavra errada, um comportamento errado, a gente cata, põe no fragmentador, joga para ninguém usar aquilo. Não fale a respeito do mal, porque quando você fala, você propaga e instala em si mesmo um mal-estar que, consequentemente, você vai experimentar o desconforto dele. Ah, mas não fui eu que fiz, mas foi você que comentou. Quem comenta o mal, sintoniza com o mal. Mal que ouve na televisão, mal que lê no jornal, mal que alguém contou, mal que alguém fez na frente da gente. Não faça isso, não comente o mal. Cuidado com a queixa sistemática. Todo mundo que reclama muito não tem razão. Em 99,9%, quem reclama muito não tem razão. Porque a pessoa que está com problema, ela procura solução, ela procura alguém que a possa ajudar, alguma coisa que ela possa fazer para resolver o problema. O que não quer resolver só reclama. Fala mal de todo mundo, fala mal disso, fala mal daquilo, tudo dá errado, nada está certo, eu sou preterido, ninguém me respeita. Meu filho, se você não se respeitar em primeiro plano, ninguém vai te respeitar. Tem gente que todo mundo olha, eu já vi comentário, a pessoa olha e fala assim, e fulano não, e fulano é maluco. Aí fulano, Deus me livre de fulano. Isso quer dizer o quê? A pessoa está gerando essa imagem negativa, aí reclama que ninguém respeita, que ninguém fala, que ninguém isso, que ninguém aquilo. O culpado sou eu mesmo. Toda vez que você perceber qualquer desconforto a seu respeito, provavelmente, com grande possibilidade, o mal está em mim mesmo. Está em mim. Se eu me respeitar, se eu for uma pessoa que cumpre os meus deveres, ajo com os princípios certos, respeito as pessoas, faço as coisas com dignidade, com amor, consequentemente vou ser respeitado assim também. E se não for, não tem importância. E se alguém porventura não me respeitar, não tem problema. Porque, como nós comentamos agora há pouco, não é o que eu recebo que é importante, é o que eu dou. Então, me respeitarem não é importante, mas é importante que eu respeite. O que falam a meu respeito por aí não tem importância, mas a forma como eu vivo e o que eu faço, isso é importante para mim. Porque é isso que vai edificar o meu sentimento. Nas atividades mediúnicas, os espíritos comentam, e nas obras também está, né? Quantas entidades que chegam e falam assim, que na hora do enfrentamento espiritual da sua consciência, ele procurou aqueles que na vida toda ele colocou a culpa das suas dificuldades, não encontrou ninguém. Procurou também os comparsas. Tem um espírito que diz certa feita, eu procurei aqueles que me ajudaram a fazer o que eu fiz, para que eles falassem junto comigo. E onde eles estavam? Não achei nenhum deles. Procurei aqueles que durante a vida toda eu joguei a culpa das minhas desgraças. Cadê eles? Não achei ninguém. Agora estou aqui, amargurado, desesperado, pedindo pelo amor de Deus que vocês me ajudem. É essa a realidade do espírito quando chega do outro lado. Porque não é importante o que os outros fazem, ninguém induz ninguém, ninguém seduz ninguém, ninguém conduz ninguém. Na verdade, a gente faz o que a gente quer. Então, se uma pessoa me pega para levar em determinado lugar, eu vou por quê? Ah, foi ele que me levou lá. Na verdade, juntou a fome com a vontade de comer. Eu queria. Mas eu precisava de um álibi, né? Porque eu não tenho coragem de tomar sozinho a minha decisão. Então, que bom, alguém vai me levar. Depois, qualquer coisa, a culpa é dele. Entendeu? Só que na hora do enfrentamento da consciência não funciona. Porque o espírito, todo mundo desaparece, ele fica sozinho. E aí a consciência pergunta, por que é que você fez isso? Ah, porque o fulano. Não. Aí as razões aparecem todas. Porque na verdade eu sempre tive vontade de fazer aquilo. Eu sempre tive vontade de estar lá. Eu sempre tive vontade de dizer aquilo. Então está ali, na consciência. Por que eu fiz? A consciência então me pergunta. Esse é o tribunal que as religiões falam do juízo final. Acontece um juízo final com todos nós quando a gente desencarna. Só que já tivemos vários deles, né? Quantas encarnações a gente já teve? Quanto juízo final a gente já teve? Infinitos deles. E vamos ter infinitos também. Que é a consciência aferindo os valores do espírito. E agora, meu filho? Né? Porque a gente faz uma programação antes de vir. São raras as reencarnações compulsórias. A maioria de nós está aqui sabendo exatamente o que tinha que fazer. A gente reclama disso, daquilo, das pessoas, mas na verdade estava tudo na planificação. Fui eu que escolhi. Ah, essa mulher, mas você escolheu ela, meu filho. E ela foi a única que te aceitou também, porque ninguém queria.
Ela falou, tá bom, eu vou lá, caso com você, tá bom. Olha, mas nós vamos ter 2 filhos que são umas pestinhas, mas não tem importância, né? Aqueles 2 espíritos ali, ó, eles são danados, tem problema, vamos lá, a gente dá um jeito. Aí chega aqui, tudo é difícil, nada pode, nada tem jeito, e aí vai um para cada lado. Tudo bem, a lei divina diz que ninguém está acorrentado a ninguém. Só que é preciso que nós retomemos sempre os nossos compromissos. Retomemos sempre o compromisso. Por quê? Esses compromissos, quando possível, porque é claro que ninguém pode carregar uma coisa sozinho. Se o outro põe no chão, o que você vai fazer? Então, eu ponho a minha parte também, vou carregar que jeito que eu carrego. Não tem jeito, né? Toda liteira, sabe o que é liteira? É aquelas coisas que o pessoal usava, né, para carregar. Ela tem uma haste, tem um negócio aqui dentro e fica um carregador aqui atrás e o outro carregador aqui na frente. E vai uma pessoa aqui dentro, né? Isso aqui é a nossa união com o outro. Essa união pode ser o casamento, pode ser a amizade, pode ser o trabalho, pode ser muitas coisas. Nós estamos vinculados às pessoas por muitos motivos, né? Muitos motivos. Aqui, então quem é que tem que carregar? Os 2. Se esse aqui bota no chão, esse aqui não tem como carregar sozinho. Não dá para puxar, né? Não tem jeito. Aí tem que pôr no chão. Mas os 2 devem, a princípio, manter, seja uma relação de amizade, de trabalho, afetiva, em qualquer campo que seja. É para que as coisas caminhem dentro da nossa programação. Então, tudo que acontece na nossa vida, nós já havíamos programado antes. Compulsório é só aquele que não pode escolher. Eu não acredito que qualquer um de nós que estamos aqui agora não temos condição de escolher o que é melhor para a nossa vida. Podemos não saber em profundidade, mas a gente sabe escolher as nossas coisas. Todo mundo sabe escolher a melhor roupa, né? Os melhores adereços para colocar, as mulheres, os homens, né? Sabe a marca do cinto perfeito, né? Esse não é couro legítimo, né? Então aí vai lá, escolhe o de couro, essa aqui é ouro, então essa peça aqui, isso aqui eu quero. Essa roupa aqui tem um corte perfeito. Então, ou seja, a gente sabe escolher as nossas coisas, não sabe? Então, se nós sabemos escolher essas coisas, também soubemos fazer a nossa programação, né? Diferente daquele que você veste o que quiser nele, está tudo bem, porque ele não sabe, ele não tem noção da vida, de nada, que é o espírito mais primitivo. A esse, primitivamente também no sentimento, é dado-lhe a compulsoriedade. Ou seja, você precisa ir assim. Então Deus, que é o Pai maior, sabe o que é melhor para o filho. Mas a maioria de nós escolhemos o caminho que estamos trilhando, do jeito que está, como está nesse tempo, dessa forma. Precisamos nos harmonizar com a vida que a gente tem. Isso é o que é sublime. E virar a página. O que não foi bem e o que não teve sucesso, não tem problema. Nós teremos outras oportunidades para buscar esse entendimento, né? Aí tem gente que fala assim, mas eu vou ter que voltar com a Margarida? Nem sempre. Mas você vai ter que conversar com a Margarida. Vocês vão ter que chegar a uma conclusão, né? Para resolver o problema do sentimento, né? Porque o nosso problema com o semelhante não é estar casado, não estar casado, ser amigo, não ser amigo, trabalhar, não trabalhar. É o sentimento, é esse que precisa ser colocado em baila, né? Mas aí a vida faz o quê? Vai um para cá, o outro para lá, reencarna muitas vezes do lado de cá, o outro reencarna muitas vezes do lado de lá, aperfeiçoa o sentimento e um dia sentam para conversar, mas já como outras pessoas completamente sublimadas. É o espírito já sublimado que senta com o outro agora para conversar sobre as suas necessidades, né? Assumem obras juntos, projetos de vida juntos. Então todo mundo pensa, eu vou ter que casar com fulano. Não é assim. Ou seja, né, você vai resolver o seu problema emocional com a outra pessoa. Agora, a vida tem muitos mecanismos para fazer isso, muitas formas. Agora, o que a gente puder nessa vida e tomando providência para que caminhe bem, a gente deve fazer. Não deu certo? Vira a página, recomecemos. O Chico falava, precisamos começar de novo, continuar. Mas continuar sem ficar preso ao passado. O que a gente faz? A gente prossegue, mas deixa uma linha presa. Então vai até certo ponto e para. Começa a sofrer. Aí vê que não cortou a linha. Está preso no passado. Corta o fio. Prossiga, renove-se. Renova o sentimento, renova as propostas, renova a direção e prossegue. Solta o passado, corta, né? Aquela questão de ficar guardando mágoas, culpa principalmente. É muito natural que na avaliação que a gente faça, a gente chegue a algumas conclusões de que pode ser que a gente poderia ter feito diferente. Mas a outra pessoa também teria que ter feito diferente. Os outros também, é assim. É muito natural isso. Precisamos virar a página, cortar os fios, para prosseguir feliz. O que Deus quer que a gente fique na Terra? Sofrendo, chorando?
Não, que a gente seja feliz. Então precisa ser feliz. E à medida que vai renovando o sentimento, lá no futuro, é provável que a gente aja de maneira muito diferente que agiu lá atrás. E as outras pessoas também vão fazer isso. Elas também vão agir de maneira diferente, dependendo das avaliações que façam, né? Então precisamos prosseguir. Tudo que nós acalentamos no íntimo, a nossa vida mental expressa-se no corpo, na nossa fisiologia. Então nós vamos experimentar no corpo tudo aquilo que a gente guarda lá no coração, né? Como é que vai ser a minha vida? A gente fala assim, eu não sei o meu futuro, não sei o que vai ser da minha vida. Sonda o teu sentimento. O que você pensa e o que você sente? Dá para você saber como é que vai ser a tua vida futura. Se você não perdoa, se você não deixa passar as coisas ruins, se você guarda sentimentos ruins, possivelmente o teu futuro vai ser desastroso. Você pode estar se programando aí para fazer um grande enfrentamento. Um enfrentamento às vezes doloroso. Então cuidado com o pensamento e cuidado com o sentimento. Porque os sentimentos acalentados e os pensamentos manifestados constantemente projetam o futuro. Diz Joana de Ângeles, sois artífices do seu próprio destino. Diz a doutrina espírita, né? Sois artífices do vosso próprio destino. Então nós é que vamos construindo, não tem destino traçado rigorosamente, cada minuto, cada segundo. Tem programações, coisas que nós pedimos para passar, para resolver, para acertar, para conquistar. Mas o restante todo, mesmo esses, podem ser mudados, podem ser melhorados. Agora, todo o restante atende ao quê? A uma necessidade da alma que precisa estar renovando-se sempre, né? Sempre. Caiu, levante-se em todos os sentidos. Foi magoado, foi ferido, recomece. Deixa para trás. Magoou o ferido, dá para pedir perdão? Peça perdão, peça desculpa. E se o outro não aceitar, problema dele. Se você reconheceu sinceramente que errou e perdoou, ou pediu perdão, prossegue. O problema é do outro, não é teu mais. O mal é sempre um problema de quem fica com ele, não é do outro que recebe. Se alguém te fez o mal, o problema é de quem fez, não é teu. Mas se você aceitar o mal que vem do outro, aí o problema é teu também. Uma pessoa faz uma coisa muito ruim comigo. O problema, por enquanto, é dele. Se eu me magoo e desenvolvo um ressentimento e uma mágoa contra ele, aí o problema passa a ser também meu. Mas não é do mal que eu recebi, do mal que eu criei, do mal que recebi. Aí sim. Então sou eu. O que vem dos outros é problema deles, mas o que nós guardamos e manifestamos é problema nosso. É isso que nos destrói. Você acabou com a minha vida. Não, ninguém acaba com a vida de ninguém. Nós é que aceitamos o mal que vem do outro e nos destruímos com sentimentos muito próprios. A tristeza que eu manifestei não foi por conta do mal que o outro me fez, por conta da forma como eu lidei com aquilo que eu recebi. Então, se eu não tenho grandeza de alma, tudo que me fizerem vai ser um peso imenso sobre as minhas costas. Se eu tiver grandeza de alma, o que os outros me fizerem só terá o efeito em mim que eu quiser. Então, olha aí onde está o segredo da vida e da felicidade e dos sentimentos dos grandes homens da humanidade, dos grandes mestres, das grandes criaturas, daqueles que amaram, daqueles que serviram, do próprio Cristo. Essa grandeza manifestada pelo coração do Cristo é aquela que nós um dia deveremos aprender a manifestar também. Afinal de contas, o único título que o Senhor aceitou foi o de Mestre, porque Ele era o Senhor de todos os ensinamentos, o Mestre dos Mestres, aquele que no seu coração acalentou todas as grandes aspirações para a humanidade. Embora, contradizendo a este pensamento, dizem aqueles que não sabem entender a dimensão do amor, que ele fracassou. Mas não só não fracassou, como perpetuou a sua mensagem para a eternidade deste mundo, para todos os tempos, para todas as eras. Quando o homem, então, se quiser ser feliz, deverá seguir os passos dele. Vinde a mim, disse ele, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Informando-nos que não pode haver amor sem o amor que ele nos ensinou. Que não pode haver paz sem a paz que ele vivenciou.
Ele não acalentou o mal que desejaram fazer-lhe. Destruíram-lhe o corpo, mas jamais macularam-lhe a alma. A sua voz, altaneira e bela, ecoa nos destinos deste mundo até hoje. Basta que os corações de boa vontade aguçem as percepções da alma e todos poderemos sentir esse amor infinito, alimentando-nos os desejos nobres. Ouçamos a sua voz generosa, doce, compassiva, direcionadora, a mesma voz que devemos manifestar em nossas relações humanas, na inter-relação pessoal. Que Ele nos envolva o coração dorido, magoado e ressentido, concedendo-nos a sua paz, através da mudança que deveremos fazer, amando como Ele amou, servindo como Ele, o servo de Deus, serviu a toda a humanidade. Nós, por nossa vez, se conseguimos servir a própria causa, já estaremos realizando grande e nobre tarefa em benefício de nós mesmos. O amor é uma lei universal. Ama, e o amor nos redimirá. Sê tu quem ama sempre, disse a voz benévola de Deus através dos lábios de Jesus. Que Ele nos abençoe nesta manhã feliz e para sempre. Graças a Deus.